qualquer Doutor, pessoa... Agora, em termos de utilidade pública, de vez em quando o André me põe aqui numa saia justa, às vezes me faz pergunta fora da minha área, eu tenho que responder. Eu tenho que fazer uma pergunta também fora da... O Marcelo faz isso. O senhor vai dar o troco hoje, né? Hoje eu estou mais confortável. Eu cheguei aqui e falei assim, esse aqui... Eu estou no papel mais confortável. Hoje eu vou perguntar é mais fácil que responder de vez em quando, né? No tocante à oftalmologia, o senhor respondeu que Goiânia, nos últimos 15 anos, ocupa um lugar de destaque, é um centro, digamos, de referência de ponta. Há 30 anos atrás, mais ou menos, se ouvia dizer, pelo menos eu ouvi, não sei se é verdade também, que em Campo Grande era um centro de referência para tratamento de queimadura. E depois que esse centro de referência teria mudado para Goiânia também, que teriam desenvolvido muito nessa área. Em quais setores da medicina nós podemos dizer que Goiás está na ponta do Brasil hoje em dia? O que acontece? A gente acaba se subespecializando e tendo muito pouco contato com as outras áreas. Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer que hoje Goiânia é uma referência em praticamente todas as áreas da medicina. Ou seja, um cidadão goiano que necessita de auxílio médico, com raras exceções, porque, óbvio, existem doenças que são extremamente raras. Doenças que você carrega cada 1 milhão a 2 milhões, então você acaba não tendo condições de tratamento pela frequência. Então você pega, por exemplo, cidades maiores como São Paulo, que tem 20 e poucos milhões. A frequência é maior. A frequência é maior. Mas esses são casos pontuais. Hoje, qualquer área da medicina, você fica muito bem servido em Goiânia. Os profissionais médicos são muito bem treinados, são muito bem avaliados, estão sempre dentro, procurando se atualizar e fazendo parte da atualização, que é uma coisa interessante. Você não é só atualizando, você faz parte da atualização, você lança produtos, alternativas novas que vêm de médicos goianos. Eu não tenho problema nenhum em dizer, a minha família, meus amigos, meus familiares, qualquer área que eu necessito, eu não tenho dúvida nenhuma, eu fico na minha casa e muito bem tratado. Doutor, para encerrar, que a gente tem que ir para o intervalo, uma pergunta. A gente conversava antes, no início do programa, o senhor falava que o cérebro ele é o órgão mais preguiçoso que nós temos no nosso organismo. E é muito comum pessoas desenvolverem problemas de visão, e como temos 2 olhos, né, sem que percebamos, um acaba assumindo a função do outro, e o senhor mesmo disse, né, o cérebro ele é preguiçoso, ele joga nas costas daquele olho que está bem a função da visão da pessoa. Só mesmo a pessoa indo a um oftalmologista, ela pode perceber que ela está tendo problema de visão, ou existem alguns sinais de alerta, já que o cérebro, ele é, como o senhor disse, ele é preguiçoso e ele transfere responsabilidade? A gente vai falar que o cérebro é o órgão mais inteligente e preguiçoso ao mesmo tempo. É como o Ministério Público, precisa ser estimulado para trabalhar. Isso. Né? Tem que devolver alguma coisa, né? Provocar. Mas o que acontece? A gente tem os 2 olhos. Se um dos olhos você está um pouquinho torto, e às vezes o estrabismo, ou aquele olhinho torto, ele é tão pequeno que a pessoa não percebe. Então o estímulo visual não vai para aquele olho. Outro caso, a pessoa tem muito grau num olho e pouco no outro, ou existe uma diferença muito grande. O cérebro manda o estímulo para aquele olho que não percebe. Isso você tem até a infância, 7, 8, 9 anos no máximo, porque é o período de desenvolvimento visual. Então, se isso não for tratado, de preferência antes disso, aquele olho, você vai ter um olho normal, só que sem visão, é o chamado olho amblíope. E você, como é uma criança, ela está vendo bem do olho, ela não percebe, ela consegue correr, ela brincar, joga videogame, joga bola, televisão, vai com as amiguinhas e não percebe o que está acontecendo. Então, você precisa ir no médico. Então, quando a pessoa faz o teste do olhinho, o primeiro ponto é o seguinte: agora, se não tiver nada, vem aqui na pré-escola, 4, 5 anos de idade. Porque se ele não conseguir sentir nada, você consegue detectar isso. A gente consegue ver a acuidade visual, você consegue ver visão, você consegue ver erros de refração. Você consegue pegar uma criança que tinha tudo para enxergar bem e fazê-la realmente enxergar bem. Então precisa de oftalmologista. A prevenção, então, continua sendo sempre o melhor remédio para as doenças, inclusive para a questão do glaucoma. Sempre, sem dúvida. Parabenizamos, né? Porque só um detalhe que dentro dessa prevenção, o que nós devemos comer, especialmente para as crianças, para ter uma visão melhor? Qual tipo de alimento que ajuda na visão? Antigamente teve muitos problemas. Cenoura. Pela vitamina A, vitamina D, problemas por faltas de vitamina A. Mas a dieta do brasileiro, via de regra, raramente você vai ter alterações alimentares na visão. Muito difícil.
Então, são doenças, por exemplo, xerostomia, alteração em déficit de vitamina A, que são praticamente extintas hoje. A gente não acha. Doutor, tem um assunto aqui. Nós vamos entrar agora no mês de agosto, já estamos em agosto, vem um mês onde a umidade do ar ela baixa, e aí nós começamos a ter a tal da conjuntivite. Que é isso? É uma doença? É uma bactéria? Tem muita gente que fala assim, coloca limão, que limpa o olho. Outras pessoas, assim, sempre tem um amigo médico, oftalmologista, né, mecânico, para a gente encerrar esse assunto, já que existe uma incidência maior nesse período agora, né, em função do tempo ficar mais seco, a exposição, o frio, as pessoas mais próximas. O que é conjuntivite? Qual a forma correta de se tratar? Essa conjuntivite que você está falando, André, é a chamada conjuntivite alérgica. Porque conjuntivite é um termo genérico. Qualquer doença que dá nesse branquinho do olho, que inflama, fica vermelho, chama conjuntivite. A mais comum é aquela que fica com o olho grande, inchado, que são transmissíveis, é vírus, bactéria. No nosso meio específico, a umidade cai muito, o ar fica suspenso. Poeiras, pólen, ácaro, enfim, queimadas que começam a acontecer e os nossos olhos entram em contato com aquilo. Exato. Então é uma reação do organismo a essas alterações. Então você inflama, incha os olhos. Então você tem que fazer uma lubrificação, uma hidratação dos olhos de maneira... Limão nunca, né? Nunca. Limão nunca. Nunca. E existem remédios antialérgicos que a gente usa que melhora demais. Mas sempre orientado por um profissional. Sempre orientação. Pro profissional em todas as áreas. A oftalmologia é uma área muito à parte. Mas nós temos muito bem servido para tratar qualquer tipo de doença oftalmológica. Não é que limão nem nos olhos dos outros. Nem nos olhos dos outros. Então o ideal agora, assim, a pergunta que eu fiz, ela é uma bactéria com tempo de vida que normalmente ela vai embora, verdade, ou ela deixa sequelas? Não é uma bactéria, né? Sim. É uma reação, É uma reação alérgica. Mas existem casos mais graves, as chamadas primaveris, que a pessoa tem uma reação intensa alérgica, mas são exceções. A maior parte das pessoas tem esse período de desconforto, que vai ter sensação de olho seco, coçando, olho vermelho, um pouquinho inchado, a visão embaça um pouquinho, mas passado esse período e com um tratamento adequado, ela restaura a visão. Mas ela é contagiosa? Não pega. E aquela conjuntivite que ela é transmitida? Aquilo geralmente é mais comum vírus, adenovírus. Exato. Mas só um médico vai saber dizer qual que é. Exatamente. Vírus, bactéria, fungo, alérgicas, de tipos diferentes de alergia. Existem enfoques diferentes para tipos diferentes de alergia. Então, antes de passar limão e colocar batatinha nos olhos, vá ao oftalmologista. Casca de batata e limão, nem pensar. Doutor Leopoldo Magacho, obrigado pela presença do senhor, parabéns. Para nós, goianos, goianienses, é uma honra ter um representante nosso numa Sociedade Brasileira de Glaucoma, e Deus abençoe que evolua. Hoje nós já temos campanha anti-diabetes, as pessoas nem sabiam o que era diabetes. Hoje a gente tem assim, programas de prevenções de doenças que a gente morria sem saber quais. Que haja aí uma conscientização das pessoas, que as pessoas se previnam, e o trabalho do senhor é fundamental nesse processo. O mundo se move pelas perguntas, né? Então que a gente saiba o que é glaucoma para procurar um médico para saber a resposta. Parabéns e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade em nome da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Eu estou à disposição, nós estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. A gente espera voltar aqui em breve com mais notícias sobre dados que nós estamos fazendo. Goiânia. No Brasil. A nossa federação. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá. Nós vamos para um breve intervalo comercial e depois nós vamos debater alguns temas que movimentaram a semana, manifestações que aconteceram. Volta agora a questão do julgamento do mensalão, vai ser julgado. O processo de 2014, a cada dia que passa, se antecipa mais, né? E o mais novo membro do Supremo Tribunal Federal já está sendo acusado de usar excesso de passagens aéreas, assuntos que a gente vai debater aqui logo depois do intervalo. Um instante só, a gente está de volta.